Bom dia! 1º de agosto de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou trazer aqui mais um fato que ocorreu em Sobral, Ceará, terra em que eu nasci. Em Sobral, por volta de 1970, eu estava com 14 anos de idade. 14 anos. Nasci em 56. Então, em 70, não é? Estava com 14 anos de idade. E na época da seleção brasileira, né? Pelé, Tostão, Rivelino, Clodoaldo, Félix, o goleiro, Tostão, a melhor seleção brasileira que eu já vi. E foi campeã lá na Copa do Mundo, no México, né? Em Guadalajara, México. Eu assisti lá em Sobral. Família pobre, lá em casa não existia televisor. Eu tinha que assistir na casa de um colega, um vizinho, chamado Cesário. Lembro-me como se fosse hoje. A casa dele lotada. E ali a gente assistia aos jogos da seleção brasileira. A seleção brasileira ganhou todos os jogos. O mais difícil foi com a Inglaterra. Ganhamos por 1-0. Mas ganhamos todos os jogos. Campeã, a seleção brasileira. Pois bem, eu ali com 14 anos de idade. E uma paixão minha é cinema. Eu adoro cinema. Sempre vou. Adoro. E lá em Sobral, sempre ia. Pobre, irmãos meus me davam ali um dinheirinho, eu juntava, e sábado eu estava lá no cinema em Sobral. Na época, havia 2 cinemas em Sobral apenas, 2. O Cine Alvorada, bonito, e o Cine Rangel, meio estragadinho, o prédio. O Cine Alvorada, o melhor da cidade. Hoje não existe mais o Cine Alvorada nem o Cine Rangel. Mas o prédio do Cine Alvorada ainda existe do mesmo jeito. Veja aí o prédio. Você vê um prédio aí com 3 andares. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas veja aí, o prédio aí, ó, Cine Alvorada. Esse cine aí ficava na rua, a rua aí é Rua Ernesto Deocleciano, em Sobral. Entendeu? Então veja aí um prédio, ó, com essas bases aí de cimento, ó, prédio com 3 andares. Aí era o Cine Alvorada. Pois bem, hoje existe o Cine Renato Aragão. É meio distante do centro da cidade. Renato Aragão. No caminho para quem vai para a Serra. Para quem vai para o estádio lá do Junco, em Sobral. O time de Sobral é o Guarani. Pois bem, então, além do Cine Renato Aragão, existem, né, salas de cinema no shopping de Sobral hoje. Então, a população de Sobral, por completo, quase por completo, assiste a filmes lá no shopping Sobral. Ali, salvo engano, são 4 salas de cinema. E existe o Cine Renato Aragão, mas aí um pouco esquecido. Pois bem, então eu vou contar aqui um caso que aconteceu lá no Cine Alvorada. Vou explicar isso aí no quadro. Então veja bem, grave bem aí a foto do Cine Alvorada, do prédio, do mesmo jeito que se encontra hoje. Vamos agora ao quadro. Vamos aí a letra acima. A letra A. Vamos aí, vou explicar aqui. Bom, Cine Alvorada, você vê aí. Eu não sou especialista em desenho, né? Quem é especialista em desenho é o Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo e todos os dias comenta aí em meus vídeos no YouTube. Se você estiver precisando de algum trabalho de desenho, entre em contato com o Henrique Agostinho Silvério por meio do meu canal. Então vamos lá. A letra A aí era o Cine Alvorada.
cine bonito. E aí, ó, eu mostrei, né, na foto, um prédio na rua Ernesto Diocleciano, ainda hoje, o prédio do mesmo jeito. E o prédio era assim, ó, a parte de baixo aí, ó, na letra A, veja, era a entrada e havia à direita uma bilheteria. Comprar ingresso para entrar, né? No primeiro andar do prédio, ali ficavam, né, as poltronas, né? A tela gigante, né? Ali, as poltronas, né? E cadeiras bem com assentos, né? Assentos bem, vamos assim dizer, bem confortáveis, né? Não era assento, cadeira de madeira, não. O Cine Alvorada não, o Rangel era, porque o Rangel era um cine meio estragado. Agora o Cine Alvorada era o melhor, com poltronas bem confortáveis. Pois bem, aí no primeiro andar, a gente entrava, né? Aí as cadeiras lá e a tela gigante do cinema. No segundo andar, a máquina, né? A máquina de projeção, né? A máquina gigante. Eu conheci, e vou explicar por que depois. Eu conheci a máquina lá, passando a fita do filme, sabe? Os rolos de filme, né? Lá no segundo andar, a máquina lá reproduzindo. E o terceiro andar, você vê aí, era o depósito. Eu conheci tudo isso aí. Vou explicar por que eu conheci. Então é assim, eu, família pobre, adorava assistir a filmes, né, no cinema. Aí todos os sábados eu estava lá, assistindo a filmes. O ingresso baratinho. Aí eu tinha dois irmãos trabalhando. Aí cada um me dava uma partezinha do ingresso. O ingresso hoje, por exemplo, eu pagaria hoje R$4, você vê. Mas pobre, aí dois irmãos me davam um dinheirinho, eu juntava e eu ia ao cinema. Todos os sábados eu ia, com 14 anos, 15, 16. Aí eu via filmes, olha, do Will Brynner, que fez os 10 Mandamentos, aquele carequinha, que não era o Edson Martins, Charles Bronson, filmes de Elvis Presley. O que passava de filmes de Elvis Presley, é por isso que eu me tornei fã dele, do Elvis. Filmes do Elvis direto, porque o Elvis, mesmo sendo um cantor, o Elvis fez 33 filmes, 33. Nenhum cantor alcançou isso. Pois bem, e Tony Curtis, Sidney Poitier, Cláudia Cardinale, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, era só Paul Newman. Então eu assistia a esses filmes aí, lá com 14 anos, 15 e tal. Muito bem. E pagava, né, o ingresso, veja bem. Eu pagava, meus dois irmãos me ajudavam. E eu, depois de assistir ao filme, eu começava a contar o que vi para os meus colegas, eles gostavam. Eu narrava direitinho a coisa, né, e tal. Muito bem. Aí uma coisa aconteceu maravilhosa. Uma irmã minha começou a namorar, veja bem, uma irmã minha começou a namorar o gerente do cinema, do Cine Alvorada, olha aí. A minha sorte aí. Eu digo sorte entre aspas, né, porque não existe sorte. Mas minha irmã começou a namorar o gerente do Cine Alvorada. Aí, meu amigo, aí eu ia assistir a filme quase todos os dias, de graça. Não pagava. Foi uma época maravilhosa. E, como ele namorava minha irmã, aí ele me mostrou o prédio por completo. Aí eu tinha acesso ao segundo andar para olhar aquela máquina de projeção de filmes, entendeu? Coisa linda, máquina gigante, o filme passando, né? E uma aberturazinha na parede, aí a lâmina da máquina alcançava a tela lá na frente, né? Aí eu via lá a máquina funcionando, né? E o pessoal lá embaixo assistindo ao filme e eu vendo lá de cima a máquina.
Conheci também o terceiro andar, o depósito lá. Então, a minha irmã namorava o gerente, aí ficou mais fácil para mim. Aí, quase todos os dias, eu ia assistir a filmes lá. Quando um filme saía do cartaz, entrava outro, eu assistia, estava lá. Não perdia o que eu assisti de filmes, meu amigo. O que eu assisti de filmes não está no gibi. Pois bem, aí veja aí a letra B de bola, a letra B. Aí é a entrada do Cine Alvorada, ó. E a letra B aí à direita é a bilheteria. Era assim, ó. Aí a pessoa chegava aí, ó, olha a letra C agora, a C de casa embaixo. Você tem aí, ó, esse senhor aí, ó, o empregado lá, o cara que recolhia os ingressos, né? Havia uma escada e embaixo aí, ó, no térreo, a bilheteria. Então veja aí, a pessoa aí, ó, comprando o bilhete aí na bilheteria, aí subia as escadas, aí se deparava com esse empregado do cine. Aí esse empregado aí pedia o ingresso. Aí você entrava. Aí já é o primeiro andar, onde ficavam as poltronas. Pois bem, aí como eu conhecia todos aí no cinema, o empregado aí, não me lembro do nome dele agora, ele aí ficou amigo meu, né? Porque todos os dias eu estava lá, me pagava ingresso. Aí ele me contou um caso de um rapaz que chegou lá, é esse caso aqui que eu vou contar agora, narrar. Chegou um cara lá, um rapaz com 16 anos de idade. Estava passando lá um filme com proibição de 18 anos, entendeu? E o cara tinha só 16. Aí ele passou na bilheteria aí, na letra C, passou na bilheteria, comprou o ingresso e começou a subir aí as escadas, né? Até chegar ao empregado lá que recolhia os ingressos. Aí ele chegou lá e entregou o ingresso. O empregado foi, pegou o ingresso dele, aí pediu a identidade dele, né? Porque a censura 18 anos. E ele tinha só 16, o cara, esse rapaz aí. E o empregado me disse que ele era meio doido. Depois soube depois. Escute aí. Aí o cara, ele pediu a carteira dele de estudante, né? Identidade estudantil. Aí ele foi, né? Aí mostrou a carteira dele de estudante para o empregado. Só que o empregado olhou e viu que ele tinha 16 anos. Aí o empregado disse, né? Ó, você não pode entrar não. Aqui o filme é para 18 anos. Você tem só 16? Não pode. Eu não posso deixar você entrar. Aí ele olhou assim para o empregado e disse: Ô moço, que é isso? Custa nada, eu tenho 16, só 2 anos. Que é isso, moço? Isso. Aí o empregado: Rapaz, eu não posso. Se eu fizer isso aí com você, eu tenho que fazer com os outros. Aí eu vou ser demitido, perder meu emprego. Então eu não posso. Você não pode entrar. Você tem apenas 16. E o filme é para 18 anos. Aí ele olhou assim para ele, né? Aí triste, disse: Então eu vou embora. Ele disse: Pois vá. Tome aqui seu ingresso, passe na bilheteria, pegue seu dinheiro de volta. Aí o cara foi embora. Ele percebeu que aquele rapaz que queria entrar no cinema tinha algum problema mental. Ele percebeu isso aí. Ele me falou, o empregado. Aí o cara voltou para casa dele. No dia seguinte, de novo, ó, o cara passou na bilheteria, comprou o ingresso, subiu as escadas aí na letra C, foi entregar para o empregado já viu assim que era a mesma pessoa, aí ele entregou o ingresso, aí o empregado disse: Rapaz, você esteve aqui ontem. O filme é para 18 anos. Você tem apenas 16, não pode. Aí o rapaz, meio doido, né, disse: Ô moço, me deixa entrar. Não posso, rapaz. Eu trabalho aqui, eu tenho que ser igual para todos. Não posso. Você tem que ir embora. Toma o seu ingresso. Aí deu o ingresso para ele, ó. Passe na bilheteria e pegue seu dinheiro de volta. Aí ele olhou assim para o empregado e disse:
Moço, me deixa entrar, moço, me deixa entrar. O empregado. Não, rapaz, não pode. Aí sabe o que aconteceu, gente? O empregado viu esse cara com 16 anos cuspindo na mão, que coisa nojenta, nojo. O cara cuspindo na mão e passando cuspe na cabeça. Coisa horrível, hein? O doido que queria entrar, ó, no cinema. E o cara olhando, né, o empregado. Aí ele lá cuspia na mão, aí passava o cuspe na cabeça. O cabelo dele já estava molhado de cuspe. Que coisa nojenta. Aí o empregado não aguentou, né? O empregado disse: Ô rapaz, que coisa nojenta esse negócio de passar cuspe na mão e depois jogar o cuspe na cabeça. Por que você está fazendo isso, hein? Por que você está passando cuspe na cabeça, hein? Por que você faz isso? Ele olhou para o empregado e disse: Não, eu tô colocando cuspe na cabeça. É porque ontem à noite passei pela porta lá do quarto do papai e da mamãe. Aí eu ouvi a mamãe dizer assim pro papai: passa cuspe na cabeça que entra.